Entre as 20 melhores séries que estreiam em abril, tem 3 super famosas que todo fã estava ansioso para assistir. Também tem muitas séries novas lançando este mês. Número 20, Seus Amigos e Vizinhos, temporada 2. Continua a história do anti-herói Andrew Kopp, um ex-executivo financeiro que virou ladrão para manter sua vida de luxo. Na segunda temporada de Seus Amigos e Vizinhos, a vida dupla de Andrew Cooper fica ainda mais perigosa. Depois de perder tudo, ele continua roubando casas de milionários para sustentar sua vida de luxo, só que agora os golpes estão mais ousados e muito mais arriscados. Enquanto tenta equilibrar crimes, família e a pressão de não ser descoberto, Kopp começa a se afundar ainda mais, envolvendo outras pessoas no esquema. E como se não bastasse, a chegada de um novo vizinho bilionário muda completamente o jogo. Mas o verdadeiro problema, ele começa a perceber que naquele bairro perfeito, todo mundo tem algo a esconder. Estreou 3 de abril de 2026 no Apple TV. Número 19, Cães de Caça, temporada 2. 2 jovens entram no perigoso mundo dos agiotas, pois estão endividados. A segunda temporada de Cães de Caça sobe muito o nível do perigo. Depois de enfrentarem agiotas, Gun-woo e Woo-jin agora entram em um jogo muito maior e muito mais brutal. Uma liga internacional de boxe ilegal surge, manipulando lutas, explorando lutadores e servindo de fachada para o crime organizado. E no centro disso tudo está um novo vilão poderoso que quer arrastar Gun-woo para esse submundo a qualquer custo. Agora não é só sobre lutar, é sobre sobreviver e proteger quem eles amam, enquanto enfrentam inimigos ainda mais perigosos. Se a primeira temporada já foi intensa, essa aqui promete ser pancadaria do começo ao fim. Estreou dia 3 na Netflix. Número 18, Star Wars, Maul, Lorde das Sombras. Depois dos eventos de Star Wars, a Guerra dos Clones, Darth Maul está de volta, e mais perigoso do que nunca. Em Star Wars, Maul, Lorde das Sombras, ele está isolado, caçado e sem poder, mas longe de desistir. Agora Maul tenta reconstruir seu império criminoso em um planeta distante, enquanto planeja sua vingança. No meio disso tudo, ele encontra uma jovem Padawan desiludida, que pode se tornar sua nova aprendiz. Entre crime, perseguições e o lado sombrio dominando tudo, essa é a história de um vilão tentando voltar ao topo, custe o que custar. Estreou dia 6 no Disney Plus. Número 17, The Boys, temporada 5. A temporada final de The Boys chegou no modo caos total. Capitão Pátria agora domina tudo, governo, mídia, e basicamente os Estados Unidos viraram um regime autoritário, com perseguições e campos de detenção. Ou seja, o pior cenário possível virou realidade. Enquanto isso, os boys estão destruídos, divididos e sem esperança. Mas é aí que Billy Butcher volta, com um plano insano, um vírus capaz de matar todos os supers. Agora a pergunta é simples e assustadora: salvar o mundo ou cometer um genocídio? É guerra total, com o confronto final que vai decidir o destino de tudo. Estreou dia 8 no Prime Video. Número 16, Os Testamentos, das Filhas de Gilead. Mais de 15 anos depois de The Handmaid's Tale, o conto da Aya, Gilead está de volta, e ainda mais perigosa. Em Os Testamentos das Filhas de Gilead, acompanhamos uma nova geração, Agnes, criada dentro do regime e pronta para seguir as regras, e Daisy, que vem de fora e começa a enxergar tudo de forma diferente. Mas o que ninguém esperava, os destinos delas estão conectados e ligados a segredos do passado. Enquanto isso, tia Lídia volta ao centro da história e começa a questionar o próprio sistema. É uma trama cheia de mistério, rebelião e descobertas, porque às vezes a verdade é o primeiro passo para derrubar tudo. Estreou dia 8 no Disney Plus. Número 15, Erros Épicos. Erros Épicos é aquele tipo de série que prova uma coisa: decisões ruins sempre pioram, muito. A história acompanha Nick, um pastor certinho, e sua irmã Morgan, totalmente caótica. Tudo começa com um erro simples, tipo roubar um colar, só que dá tudo errado e eles acabam sendo chantageados por criminosos. Do nada, os dois estão fazendo trabalhos ilegais, se metendo com gangues e afundando cada vez mais no crime organizado. E o melhor, eles são completamente incompetentes para isso. É caos, vergonha alheia e perigo o tempo todo, porque aqui cada escolha só deixa tudo ainda pior. Estreou dia 9 na Netflix. Número 14, Hacks,
Temporada 5. Hacks é uma série de comédia dramática que acompanha a relação improvável entre duas mulheres de gerações completamente diferentes no mundo do stand-up. Deborah Vance, uma comediante lendária de Las Vegas, extremamente rica e famosa, mas com a carreira começando a esfriar, e Ava Daniels, uma jovem roteirista talentosa, porém cancelada na internet e desesperada por uma segunda chance, estreou dia 9 na HBO Max. Número 13. Uma esposa em miniatura. Imagina seu casamento já estar em crise e do nada sua esposa encolher para 15 centímetros. Essa é a premissa de uma esposa em miniatura. Lindy e Les já estavam com problemas, mas tudo sai do controle quando um experimento dá errado e ela fica minúscula. O que começa como algo absurdo vira uma verdadeira guerra conjugal, cheia de ressentimento, tensão e disputa de poder. Enquanto Lindy tenta sobreviver em um mundo gigante, Les precisa lidar com a culpa e com um relacionamento completamente quebrado. É estranho, caótico e ao mesmo tempo genial, porque no fundo não é sobre tamanho, é sobre quem realmente tem o controle. Estreou dia 16 na HBO Max. Número 12. Malcolm, a vida continua injusta. Quase 20 anos depois, Malcolm está de volta e tentando ser normal. Em Malcolm, a vida continua injusta. Ele agora é adulto, tem uma filha e finalmente construiu uma vida estável, longe do caos da família. Só que isso dura pouco, quando Hal e Lois exigem que ele volte para casa para comemorar 40 anos de casamento. Malcolm é puxado de volta para o mesmo pesadelo de sempre: brigas, confusão e situações absurdas. E o pior, agora tem uma nova geração no meio disso tudo. Estreou dia 10 no Disney Play. Número 11. Euphoria. Temporada 3. Euphoria é um drama intenso que acompanha a vida de adolescentes lidando com problemas muito reais, só que de forma crua, emocional e sem filtro. A terceira temporada chega já mostrando que a vida adulta não perdoa. Depois de um salto de cerca de 5 anos, os personagens deixam o colégio para trás e entram de vez em uma fase muito mais pesada, com consequências reais das escolhas do passado. Rue continua presa ao mundo das drogas e tentando pagar uma dívida perigosa, enquanto o resto do grupo segue caminhos completamente diferentes, relacionamentos complicados, ambição, dinheiro e muita autodestruição. Agora tudo é mais intenso, mais sombrio e mais real, porque se antes já era caótico, imagina quando a vida adulta começa de verdade. Estreou dia 12 na HBO Max. Número 10. Margot está em apuros. Se você curte histórias caóticas, reais e com um toque de humor ácido, fica de olho nessa aqui. Margot está em apuros acompanha Margot, uma jovem aspirante a escritora, cuja vida vira de cabeça para baixo quando ela engravida do próprio professor, abandona a faculdade e se vê criando um filho completamente sem dinheiro. Com as contas apertando e a pressão só aumentando, ela toma uma decisão inesperada: usar sua criatividade para ganhar dinheiro no OnlyFans. No meio disso tudo, ainda precisa lidar com uma família complicada, incluindo o pai, um ex-lutador que volta para bagunçar ainda mais a situação. É uma mistura de maternidade, sobrevivência e escolhas questionáveis, tudo com muito humor e aquele caos da vida adulta que a gente conhece bem. Estreou dia 15 no Apple TV Plus. Número 9. Treta, temporada 2. Se você achou que Treta já tinha ido longe na primeira temporada, se prepara, porque agora ficou ainda mais tenso. A segunda temporada chega como uma antologia completamente nova, com novos personagens e uma história ainda mais psicológica. Tudo começa quando um casal jovem presencia uma briga explosiva entre seus chefes em um clube de elite, e o que parecia só um momento desconfortável vira o início de uma espiral de manipulação, segredos e jogos de poder. De um lado, um casal rico e aparentemente perfeito, do outro, dois jovens tentando se encontrar na vida e sendo puxados para um conflito muito maior do que imaginavam. Aqui, a treta não é só briga, é uma guerra emocional cheia de tensão, ego e consequências pesadas. Estreou dia 16 na Netflix. Número 8. Origem, temporada 4. Essa aqui é com certeza a série que eu tô mais ansioso. Várias pessoas de diferentes lugares acabam presas em uma cidade aparentemente comum, mas com uma regra assustadora: ninguém consegue sair. Durante o dia, o lugar até parece tranquilo, mas à noite, tudo muda. Criaturas misteriosas saem para caçar quem estiver do lado de fora, obrigando os moradores a se trancar e seguir regras rígidas para sobreviver. E para você que
já conhece a série e acha que Origem já era perturbadora, a quarta temporada prova que pode piorar, e muito. A história continua na cidade onde ninguém consegue sair, mas agora os moradores estão mais perto das respostas, e isso só torna tudo mais assustador. Depois de perdas pesadas, o grupo está fragilizado e uma nova ameaça surge, o misterioso Homem de Amarelo. Enquanto isso, segredos sobre a origem da cidade, ciclos antigos e até fenômenos sobrenaturais começam a vir à tona. Mas aqui vai o detalhe: quanto mais eles descobrem, mais perigoso tudo fica. Ou seja, a verdade existe, só que chegar até ela pode custar tudo. Estreia dia 19 lá nos Estados Unidos, porém ainda não tem uma data definida aqui no Brasil, mas quando sair, será no Globoplay. Número 7. Kevin. Imagina um gato que simplesmente decide largar os humanos. Essa é a ideia de Kevin, uma animação adulta cheia de humor ácido e crise existencial. Depois da separação dos donos, Kevin basicamente termina com eles também e vai parar em um abrigo de animais em Nova York. Só que, em vez de encontrar liberdade, ele encontra um monte de animais tão perdidos quanto ele. Agora, esse gato neurótico e carente precisa descobrir quem ele é sem depender de humanos. Entre situações caóticas, reflexões bizarras e muito humor, a série mistura comédia com aquela pergunta clássica: qual é o meu lugar no mundo? E sim, tudo isso vindo de um gato completamente surtado. Estreia dia 20 no Prime Video. Número 6. Sem Salvação. Se você curte thrillers psicológicos que mexem com a sua cabeça, Sem Salvação pode te prender do começo ao fim. A série acompanha Rosie, uma esposa e mãe que vive em uma comunidade religiosa isolada, onde tudo parece perfeito, até não ser mais. Quando um estranho misterioso surge na vida dela, tudo começa a mudar. Desejos proibidos, dúvidas e segredos começam a aparecer, fazendo Rosie questionar que sempre acreditou. E o que parecia uma vida tranquila vira uma prisão. Agora ela precisa decidir: continuar seguindo as regras ou arriscar tudo por liberdade. E pode ter certeza, essa escolha tem um preço alto. Estreia dia 21 na Netflix. Número 5. Stranger Things. Histórias de 85. Se você achou que Hawkins finalmente tinha paz, pode esquecer. Stranger Things, Histórias de 85 traz a turma de volta. Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max em uma nova aventura, agora em versão animada e com aquele clima clássico dos anos 80. A história se passa no inverno de 1985, entre as temporadas 2 e 3, quando tudo parecia normal. Mas claro, isso nunca dura. Algo sinistro começa a despertar sobre Hawkins, trazendo novas criaturas do mundo invertido e um mistério que ninguém estava esperando. E mais uma vez, cabe ao grupo salvar a cidade, com muita nostalgia, suspense e amizade. Essa é mais uma prova de que o pesadelo nunca acabou. Estreia dia 23 na Netflix. Número 4. A Dona da Bola, temporada 2. A Dona da Bola é uma comédia dramática esportiva que mistura bastidores do basquete com drama familiar e muita confusão. Se você curte série com bastidores, rivalidade e muito drama, essa é pra você. Na segunda temporada, Isla Gordon finalmente está no comando do time de basquete Los Angeles Wave, mas agora a pressão é muito maior. Com o time vindo de um escândalo, ela precisa provar que merece o cargo e não está só segurando o lugar da família. Só que o problema, o próprio irmão dela volta querendo tomar tudo de volta. Entre crises financeiras, jogadores problemáticos e sabotagem nos bastidores, Isla precisa segurar o caos e ainda tentar levar o time à vitória, porque aqui o jogo não acontece só na quadra, acontece nos bastidores. Estreia dia 23 na Netflix. Número 3. O Segredo de Widow's Bay. Se você gosta de terror, mas também quer dar risada, O Segredo de Widow's Bay pode ser a escolha perfeita. A série se passa em uma ilha isolada na Nova Inglaterra, praticamente esquecida no mapa, sem Wi-Fi, com pouco sinal e cheia de histórias sobre uma maldição. No meio disso tudo está o prefeito Tom Loft, que está desesperado para transformar o lugar em um ponto turístico. O problema? Ninguém acredita nele e todo mundo acredita na maldição. E quando coisas estranhas começam a acontecer, fica a dúvida: é só superstição ou algo realmente sinistro está
está acontecendo ali uma mistura de mistério, terror e comédia que promete caos do começo ao fim. Estreia dia 29 na Apple TV+. Número 2. A Casa dos Espíritos. Se você curte histórias épicas cheias de drama, romance e um toque de sobrenatural, essa aqui pode te prender fácil. A Casa dos Espíritos acompanha 3 gerações da poderosa família Trueba ao longo de décadas, em um país marcado por conflitos políticos e mudanças intensas. No centro da história está Clara, uma mulher com dons sobrenaturais, seu relacionamento conturbado com o autoritário Esteban e as vidas de sua filha Blanca e sua neta Alba. Entre amores proibidos, segredos de família e reviravoltas históricas, a série mistura realismo mágico com drama pesado. É aquele tipo de história que atravessa gerações e mostra como o passado nunca realmente vai embora. Estreia dia 29 no Prime Video. Antes da última série, preciso dizer que eu passo metade do meu dia produzindo essas listas para ajudar você a encontrar um bom filme ou série. E se eu tô te ajudando de alguma forma nesse vídeo, meu dever tá sendo cumprido. A única coisa que te peço é que dê uma curtida no vídeo, assim o YouTube entrega meu trabalho para mais pessoas e consequentemente vão estar ajudando a pobre alma cansada que vos fala. Número 1. Homem em Chama. Um dos motivos que mais me deixou interessado nessa é que ela se passa nas ruas cariocas do Rio de Janeiro. Se você curte ação intensa com história pesada, Homem em Chamas pode ser exatamente o que você procura. A série acompanha John Creasy, um ex-mercenário das forças especiais, quebrado pelo passado e tentando recomeçar a vida. Só que tudo muda quando ele precisa proteger uma adolescente que se torna alvo de criminosos perigosos. A partir daí, ele é jogado de volta para um mundo de perseguições, violência e conspirações, enquanto luta contra seus próprios demônios. Ambientada nas ruas do nosso lindo Rio de Janeiro, a série mistura ação brutal com uma história de redenção, porque, no fim das contas, esse não é só um homem em guerra com o mundo, é um homem tentando sobreviver a si mesmo. Estreia dia 30 na Netflix.